Bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Pincad, desta vez com o tema de análise de sentimentos com o MATLAB, né? Um tema muito diferente do que a gente costuma fazer. Normalmente a gente foca mais nessas ferramentas de exatas, né? Sistema de controle, de modelagem física, mas vamos ver um pouquinho dessa nova ferramenta, aliás, relativamente nova, porque ela já tem um tempinho, chamada Text Analytics Toolbox, né, uma ferramenta que, junto com a de inteligência artificial, ela faz análise de textos, né? Análise, inclusive análise de textos em mídias sociais, né, em artigos. Então vamos verificar um pouquinho mais como funciona essa ferramenta, essa biblioteca do MATLAB. Espero que vocês aproveitem, conheçam mais um pouco dessa ferramenta. E hoje vamos focar aqui bastante em exemplos práticos com esta toolbox. Então, começando aqui nossa agenda de hoje, né? Basicamente, MATLAB, né? Como ele funciona, definição do MATLAB e depois a parte já mais prática, onde eu quero mostrar o seguinte: as demos com a ferramenta Text Analytics. Então vamos verificar aqui, né, só o contexto, como vocês já sabem, MATLAB é uma linguagem de programação onde nós podemos processar dados, fazer cálculos numéricos, desenvolver algoritmos e, lógico, temos aí mais de 100 toolbox, se eu não me engano, a conta exata deve ser entre 125 e 130 ferramentas, bibliotecas adicionais, né? Dentre elas a Text Analytics, que é, a estrela aqui principal do webinar de hoje. Então, áreas de inteligência artificial, sistemas de controle, robótica, processamento de imagens, processamento de sinais, sistemas embarcados. Não está aqui no slide, mas podemos citar mecatrônica, robótica, internet das coisas, ciências biológicas, também tem ferramentas, tem aplicações, né, para gerar mapas com o MATLAB, né, que é a Mapping Toolbox. Então, enfim, o MATLAB, como vocês sabem, né, quem acompanha bastante a gente aqui, tem diversas áreas de aplicações. E aí, o fluxo de trabalho sempre ele começa quando eu trabalho com o MATLAB, né, quando o usuário tem o MATLAB em sua máquina, começa com a parte de aquisição de dados, que pode ser por meio de um arquivo, de uma planilha Excel, de um banco de dados, de um hardware de bancada, como por exemplo um osciloscópio, né, um gerador de sinal. Uma vez que ele aquisitou esse dado, ele joga aqui no MATLAB para fazer toda a análise, o processamento, né, fazer o seu trabalho com o MATLAB. E no nosso caso, até circulei em vermelho, seria esta região aqui de estatística, esse campo aqui de estatística e machine learning. Tá? E por fim, temos a saída dos dados com MATLAB, que pode ser por meio de geração de códigos, pode ser por meio de desenvolvimento de aplicações, de aplicativos, também pode ser por o usuário, né, quando ele trabalha com grandes quantidades de dados, se ele quiser escalar esses dados, se ele quiser enviar aí para clusters de computadores, também ele consegue fazer isso. E a última forma de saída do processamento do MATLAB, desses dados processados, é por meio dos reports. O MATLAB também tem ferramentas que geram reports para fazer publicações de códigos e trabalhos em MATLAB. Depois dessa introdução básica aqui, vamos falar um pouquinho da Text Analytics Toolbox, que é a ferramenta que nós iremos focar hoje aqui no webinar. Então, aqui eu destaquei algumas das funções, né? Basicamente, importar e visualizar textos com o MATLAB. Aqui, inclusive, ele cita aqui, né? Arquivos em PDF, HTML, em Word. Outra característica, fazer todo o pré-processamento dessas informações. Né? Eu consigo também através da Text Analytics. Utilizar aqui para converter textos, né, em formatos estruturados,
inclusive aqui utilizado também nessa parte que nós chamamos de tokenização, né, de documentos. Na verdade, quando eu analiso um texto, o que seria uma tokenizar um documento, né? Eu pego um texto que eu quero fazer uma análise e aí eu divido ele em trechos menores, justamente para eu passar esses trechos menores em um algoritmo, tá? Veremos aqui também na prática como funciona isso. Aí eu tenho também uma outra aplicação da Text Analytics, que é trabalhar em conjunto, né? Eu acho essa característica muito interessante, com o Chat GPT, né? Ele tem uma API OpenAI para o Chat GPT, então eu consigo aí, basicamente, resumindo, integrar, né, o MATLAB também com o Chat GPT. Bem interessante esse recurso dessa ferramenta Text Analytics. Análise de documentos, né, propriamente dita, análise de sentimentos, que nós veremos aqui hoje, muito utilizada aqui, como eu disse, em mídias sociais, aplicação de geração e classificação de texto, tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Ele pega, além das funções da Text Analytics, ele trabalha muito com essa parte de inteligência artificial do MATLAB, tá? E, por último, aplicar IA, inteligência artificial, em análise de textos. Tá? Então, são algumas das principais funções e recursos da Text Analytics que iremos, aliás, hoje nós iremos ver, né, apenas análise de sentimentos. Tá bom? Então, vamos começar aqui, abrindo aqui o MATLAB na tela. Está aqui. Eu vou começar aqui, tem dois modelos, tá, que eu separei para vocês. Vamos começar com este aqui. Aliás, deixa eu abrir aqui para facilitar para a gente. Vou trazer essa tela para cá. E o MATLAB nesta tela. Prontinho. Então, pessoal, primeiro, né? Análise de sentimento é quando nós classificamos um texto de acordo. Aliás, deixa eu aumentar aqui para vocês. Vou colocar um zoom aqui para ficar melhor, né, se vocês quiserem acompanhar junto comigo aqui a leitura. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho os caracteres do MATLAB. Então, análise de sentimento é quando queremos classificar determinado texto de acordo com a opinião ou, né, o sentimento expresso nele, o que ele expressa, né, o que ele opina. Tá? Um modelo de análise de sentimento atribui um esquema de pontuações, ou seja, assim que os algoritmos atribuem, né, se aquele texto tem um sentimento positivo, se ele tem um sentimento negativo, através de um método, né, uma metodologia de pontuações numéricas. Né? Cada palavra ela vai ter por meio de pontuações, ela vai ter um sentido positivo ou negativo. E aí, eu vou até adiantar um pouquinho aqui para vocês, que surgem, né, que nós chamamos de léxicos, né, que são, na verdade, são dicionários, vamos dizer assim, que imagine que são dicionários específicos, onde eu tenho palavras, e elas, ao invés de ter, lógico, significado nelas, né, nesse léxico, eu terei o significado do sentimento que ela transmite. Né? Se é bom, se é ruim, se é positivo, se é negativo. Então, isso é um léxico. Tá? Então, quando eu trabalho com algoritmos para análise de texto, tá? Esses algoritmos eles vão buscar toda essa base, né, nos léxicos já, no caso aqui o MATLAB ele busca aqui o léxico Vader, né, o algoritmo Vader. Então tem vários léxicos aqui, tá? Vamos utilizar hoje aqui o Vader, tá bom? Então, voltando aqui ao texto, né? Vai ter esse esquema de pontuações numéricas, a gente vai ver aqui na prática como funciona, e a partir daí, consultando lá aquele dicionário, o algoritmo ele vai determinar se aqueles sentimentos, se aquelas frases, se aquelas palavras possuem, né, sentimentos positivos ou negativos. Então, em um determinado texto, como artigos de notícias,
publicações em mídias sociais. Essas pontuações servem para determinar o sentimento expresso no texto, ok? E aqui o interessante é que ele fala assim, né? Que a análise de sentimento é aplicada em diversos setores. E realmente a gente vê no nosso dia a dia, principalmente em campanhas, né, de marketing, quando a empresa lança produtos. Então, prever preços, informar estratégias para negociação, fazer análise de riscos. Olha só, aqui a gente já entrando um pouco na área, no campo econômico, né, na área de economia, realizar pesquisas de caráter econômico, de saúde, de psicologia. Então, tem diversas aplicações quando falamos em análise de sentimentos a partir de textos, tá? No outro tópico aqui ele fala, por exemplo, um modelo de análise de sentimento pode classificar o texto, né? This product is great, né? Not sponsored, ou seja, esse produto é grande, é maravilhoso, como positivo, e o texto This product is so awful that you boycott it, né? Que eu vou, aqui na verdade fala que esse texto, que esse produto, né, é horrível, né? Que ele vai boicotá-lo como negativo. Então é assim que ele vai analisar, né? A conotação, né, a expressão por trás daquele texto por meio de pontuações. Tá? E aí, por fim, nessa introdução, o Text Analytics Toolbox possui funções para fazer essa análise de sentimentos e também suporte para modelos e léxicos. Lembram aqueles dicionários que eu falei para vocês, né? Aquelas espécies de dicionários onde as palavras são representadas de acordo com o sentimento, né, que elas possuem. Para aplicações mais avançadas. Então, todo esse pacote aqui de ferramentas que eu preciso para fazer uma análise de um texto está inserido na ferramenta Text Analytics. Tá? Então, começando aqui, só abrir um parênteses aqui, pessoal, qualquer coisa referente ao meu áudio, tá? Né, se tiverem problemas aí durante a apresentação, dá um alô aqui no chat, tá bom? Que a gente vê o que está acontecendo. Então, voltando aqui, pontuações de sentimento Vader, realmente o nome é esse, tá? E de proporção. Então vamos verificar aqui dois algoritmos utilizados quando falamos em análise de sentimentos. Ele diz assim que a análise de texto no MATLAB usa funções, essas duas são as principais, né? A Vader Sentiment Scores e a Racial Sentiment Scores, que é as pontuações de sentimento quando eu falo de análise, tá? Quando eu falo aqui, né, para não ficar assim algo vago, pontuações de sentimentos é aquele score que eu falei para vocês aqui, as pontuações numéricas, né, que vão classificar os textos, tá? Nós veremos que quanto mais próximo de 1 é sentimento positivo e quanto mais próximo de -1 é negativo. E próximo a 0 são sentimentos neutros, tá bom? Então, como é que o algoritmo sabe disso? Como é que o MATLAB sabe disso? Consultando, no caso aqui, aqueles dicionários, né, que eu comentei aqui com vocês, os léxicos, tá bom? Aquele conjunto de palavras e as suas, o que elas transmitem, né? Que sentimento que elas transmitem, tá? Legal, então aqui ele já destacou as duas funções, né? Aqui eu estou utilizando o ambiente Live Editor, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas me perguntam, oh, Leandro, qual o ambiente de programação que você está utilizando? Normalmente os usuários do MATLAB estão acostumados só com o editor, tá? Esse aqui é o Live Editor, onde a gente coloca aqui, como vocês estão vendo, texto, né? Títulos, tópicos, coloquei links aqui também, lógico, coloco códigos aqui também, tudo no mesmo documento, tá bom? É este ambiente aqui, chamado Live Editor. Então, legal, ele destacou aqui já as duas principais funções, tá? do MATLAB, né? Referente à análise de texto. E agora ele fala o seguinte, tá? Tokenize o texto é um termo, né, meio engraçado, mas realmente, se vocês olharem aí na literatura, né, quando a gente fala de análise de sentimentos, é esse termo mesmo que a gente utiliza, tá, pessoal? Então, na verdade, como eu disse, tokenizar um documento, né, um texto, é dividi-lo em partes menores, e aqui ele fala, para fazer com que o algoritmo faça análise de sentimento
deste mesmo texto, tá bom? Eu divido ele em palavras, tá? Então, aqui, e aliás, essa divisão, né, quando ele divide um texto, pode ser palavras, pode ser frases, né, depende aqui da minha estrutura que eu estou trabalhando, tá bom? Então, tokenize o texto usando aqui esta função, né, ele deu aqui a função para a gente, tá? Tokenize document, e aplique nos documentos tokenizados, ou seja, os documentos já formatados para fazer análise, as funções Vader Sentiment e a Rachel Sentiment. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com dois algoritmos diferentes, tá bom? O Vader e o de que ele fala de pontuação de sentimento quando ele faz cálculo de proporção. Então vamos utilizar aqui o primeiro, tá? O Vader. Então aqui, eu comecei salvando esse texto, tá? Numa string, numa variável chamada str, tá? Na verdade, ele fala aqui que o chá é delicioso e este outro chá é horrível, né? Tem duas frases aqui, tá bom? Legal, então aqui estão minhas frases que eu quero analisar. E aí, eu vou explicar cada uma dessas linhas. Na variável documents, eu tokenizei aqui o texto, tá? Essas duas linhas aqui de cima. Então, olha só, ele dividiu, né, em 5 tokens a primeira palavra. Então, a primeira frase, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E em 6 tokens a segunda frase, quando ele fala que o chá é horrível, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive, vocês podem notar que ele também divide os pontos, né? Para ele, o ponto também entra aqui nessa divisão, né, nessa formação de textos menores. Tá bom? Legal? Então, ele vai analisar palavra por palavra, inclusive as pontuações, certo? E aqui no segundo, aqui, na segunda parte, né, do algoritmo, que eu coloquei? Eu já executei aqui o meu algoritmo, tá? Por isso que já aparecem as linhas aqui e os resultados. Então, na verdade, eu salvei agora na variável chamada Vader Scores a pontuação de sentimento. Eu apliquei aqui a função, né, para passar o algoritmo Vader em cima destas minhas duas frases. Então, olha só o resultado: 0,6 e menos 0,4. Olha que interessante. Ó. Pontuações próximas a 1, como eu disse, indicam sentimento positivo, próximas a menos 1, sentimento negativo, e próximas a 0, sentimento neutro. Então, realmente confere, né? O chá é delicioso, ele marcou aqui como 0,6, está próximo de 1, positivo. E o outro chá está horrível, que é a segunda frase, menos 0,4, também confere, né, um sentimento negativo. E ele está mais próximo aqui de menos 1. Bom? Essa pontuação, né, sempre é bom a gente frisar, na verdade, ele busca, né, a partir dos léxicos, né? Como estou trabalhando com o Vader, lá tem, né, as palavras, né, o sentido dela, se aquela palavra é algo bom, se é algo ruim, então ele está trazendo aquelas pontuações, né, para ele fazer essa análise, né, trazer essa pontuação, ele está utilizando, vamos dizer assim, aquele conjunto já de palavras já classificadas como boas ou ruins, né? É assim que ele chega nessa pontuação, tá? E aí ele fala o seguinte, que muitos algoritmos de análise de textos, né, incluindo esses dois aqui que iremos utilizar hoje, o Vader e o de proporção, calculam a pontuação de sentimento de uma frase como uma função das pontuações de sentimentos das palavras compostas. As pontuações de sentimentos das palavras são fornecidas em um léxico de sentimentos. Então, foi o que eu disse para vocês aqui um pouquinho antes, né? Ele chega nesta análise final, nesta pontuação, né, que ele chama aqui de score, através da consulta daquele léxico de palavras, tá? Naquele léxico já vai estar estabelecido se uma determinada palavra tem um sentido bom ou ruim, tá certo? E aí ele fala o seguinte, né?
Aqui no caso eu apliquei a função Vader Sentiment Scores. Aqui vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Inclusive ele fala aqui, né? Sempre vai resultar essa análise em um número real entre -1 e 1. -1, sentimento negativo, 1, sentimento positivo. E aí ele fala assim, que o algoritmo Vader, tá, também usa busters, que são os intensificadores, dampeners, que são os atenuadores, e os negators, né, ou negations, eu também já vi outros nas bibliotecas, né, nas referências bibliográficas como negations, que são negadores, permitindo que a função atribua pontuações diferentes a good e very good. Então, olha o que ele quis dizer aqui. Olha o exemplo nosso aqui embaixo. Ó. Aqui eu estou falando assim, ó, este app é bom. Legal. Aqui embaixo eu falo assim, ó, este aplicativo é muito bom. Então, o que eu tenho aqui? Um buster, certo? Um intensificador, né, na palavra very aqui. E aí aqui ele fala, né, este aplicativo é um tanto bom, né, já é um atenuador. E por último, na última frase, ele fala assim, ó, este aplicativo não é bom. Já é um negator, né, um negador. Então aqui eu tenho 4 frases, sendo que 3 delas eu tenho, vamos dizer assim, essas palavras que podem intensificar, atenuar ou negar outras palavras. Então, olha só, vamos verificar aqui depois, quando eu passei aqui o algoritmo, né? Olha as pontuações. Então, aqui apareceu, eu coloquei as frases, salvei aqui na variável str, depois sempre o processo é esse, tá? Quando eu quero analisar no MATLAB, depois eu passei aqui nessas frases, né? Eu dividi essas frases em tokens, né? Através dessa função, tokenized, e por último eu apliquei aqui o algoritmo Vader, né? E olha só o que apareceu aqui para mim, ó. Quando ele fala assim, esse aplicativo é bom, ele classificou aqui em 0.4. Legal. Está próximo de 1, então positivo. Depois, quando eu falo, este aplicativo é muito bom, olha o efeito aqui do very, né, da palavra muito. Ele vai intensificar a palavra bom. Então, por isso que ele colocou aqui 0.49 de pontuação. Tá? Então, é algo que ele está intensificando aquele sentimento que já era positivo, certo? Depois, este aplicativo é um pouco bom, um tanto bom, 0.38, ele está atenuando aqui. E por último, o aplicativo não é bom, ele está fazendo aqui uma negação, né? Por isso, menos 0.34. Tá? Muito mais próximo de menos 1, sentimentos negativos. Então está aqui a análise que ele fez. Né? Então, quando eu coloco, né, essas palavras, o algoritmo Vader ele reconhece também como ou intensificador, ou atenuador, ou negador, certo? Legal. Aí aqui embaixo, esse ponto que eu acho interessante, que eu mencionei só um pouquinho acima para vocês, ó, que o algoritmo também leva em consideração informações adicionais como pontuação, maiúsculas e repetição. Então, olha que interessante, ó. Eu tenho 4 frases aqui. Este aplicativo é bom. Este aplicativo é bom, porém eu tenho pontos e exclamações aqui no fim da frase, certo? Este aplicativo é bom, a palavra bom em maiúsculo, tá? E este aplicativo é bom, 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 né? Frase com repetição. Então, olha só que interessante. Então, salvei essas frases na variável str, depois eu dividi em tokens as minhas 4 frases e, por fim, chamei aqui a função para fazer a análise, certo? Vamos verificar aqui o resultado, olha só. O aplicativo é bom, ele classificou como 0.44. Depois, o aplicativo é bom, porém eu tenho exclamações aqui, né, enfatizando. Lembram dos intensificadores? Então ele já aumentou aqui a avaliação, né? 0.62, está mais próximo de 1, então é mais positivo ainda se comparado ao primeiro, a reação aqui da pessoa.
Depois, 0,56, quando ele colocou a palavra bom em maiúsculo, né? Aliás, a intensidade dela é maior, logicamente, do que a primeira, porém menor do que quando eu coloco todas essas exclamações, que é no caso da minha segunda frase aqui em cima. E por último, ele fala assim, né? 0,82 para esta frase. Esse aplicativo é bom, 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 né? Quando tem uma repetição. Então, quer dizer que o sentimento é maior ainda, né? O sentimento, aliás, positivo, quando eu repito frases, né? Destacando a característica, no caso aqui, do aplicativo, certo? Então, nós vimos aqui que o algoritmo Vader, né, através da sua função, ele reconhece intensificadores, negadores, pontuações, repetições e maiúsculas, quando eu faço, né, quando eu quero fazer essa análise. Legal. Aí o próximo exemplo aqui ele fala o seguinte, né, que quando o texto é muito longo, né, contendo muitas palavras, é, pode obter pontuações muito altas ou muito baixas. E ele fala o seguinte: para obter uma pontuação mais significativa para um documento longo, no caso aqui documento, né, no caso aqui é uma frase, você pode dividi-la em documentos menores, por exemplo, em frases compostas. Então, olha só o que ele disse aqui para a gente. Vamos ver na prática. Ó. Ele fala assim: ó, este aplicativo é bom, funciona realmente muito bem. Né? Que ele fala assim que o projeto parece legal. Eu altamente recomendo. Então, você viu que tem vários aqui, né? É uma frase longa, são várias frases, né? Tem muitas palavras aqui que vão classificá-la como alto, como sentimento positivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir toda essa frase aqui em frases menores. Né? Então, primeiro, eu faço aqui a tokenização do meu texto, né, das minhas frases, e depois, através da split sentence, que é uma nova função, eu divido em tokens menores. Então, quando eu passei a primeira função para fazer a tokenização, ele dividiu em 20 tokens. Né? Se eu contar aqui cada uma das letras e pontuações, eu tenho 20 itens aqui para analisar, certo? Porém, se eu passar essa outra função aqui para deixar mais preciso a minha análise, né? A split sentences, ele dividiu em 5 tokens cada uma das frases. Olha só. É como se agora ele analisasse cada uma das frases aqui desse texto de forma separada. Tá? No caso aqui, olha só a diferença, né? Se eu não separar, né? Se eu aplicar aqui o algoritmo já utilizando, trabalhando com 20 tokens, né? Ele classificou como 0,88, muito próximo é 1. É lógico, né, que ele só está elogiando aqui o aplicativo, tá? Porém, né, se eu quiser aqui dividir cada uma das frases deste trecho aqui pequeno de um texto, quando eu faço essa análise individual de cada frase, olha só como fica, ó, 0,44 para a primeira, né? Esse aplicativo é bom, legal. Depois 0,33 para a segunda, realmente funciona bem. 0,42 para a terceira frase, né? Que o projeto parece legal, ótimo, né? Tá aqui, ó. E por último, 0,47, que ele diz assim: eu altamente recomendo esse aplicativo. Então, 0,47. Então, resumindo, quando eu tenho, né, no caso aqui, eu tenho aqui um texto, né, com 4 frases, posso analisar como se fosse um conjunto mesmo por completo, ou se eu quiser dividir este texto em frases, como eu fiz aqui através dessa função, e analisar cada uma dessas frases, o sentido, né, se é positivo ou se é negativo, eu também tenho esta opção. Tá? Ou analiso por completo, ou analiso cada frase. Legal, então vimos aqui um pouco do algoritmo Vader, tá?
Fizemos aqui, né, as pontuações. Agora vamos verificar este outro algoritmo que refere-se já à aplicação de proporção. Tá? No caso aqui é a segunda função que eu mostrei para vocês lá em cima, né, que é a Ration Sentiment Scores. Ele vai avaliar o sentimento em textos utilizando regra de proporção. E aí ele diz assim: para cada texto em que a proporção da pontuação positiva comparado com a pontuação negativa é maior que 1, ele vai retornar o número 1. Aí ele fala, se a proporção da pontuação negativa comparado com a pontuação positiva é maior que 1, ele retorna menos 1. E por último, ele vai retornar o zero caso não ocorra nenhuma dessas duas situações. Então, mesma coisa no Vader, porém cálculos diferentes. Aqui ele utiliza 3 saídas possíveis, 0, 1 e menos 1, que correspondem, respectivamente, sentimento neutro, positivo e negativo. Na verdade, aqui né, ele vai fazer uma média aqui das palavras e vai aplicar estas pontuações. Né? Se a maioria for positiva, ele vai classificar como 1. Se a maioria for negativa, menos 1. Se não ocorrer nenhuma dessas duas situações, ele vai colocar como neutro, igual a 0. Então, a mesma palavra que nós verificamos, aliás, frases, né, que verificamos lá no início, que o chá é delicioso, e a segunda, que o chá, esse outro chá é horrível. Então, olha só, mesma coisa, salvei na variável str, tokenizei aqui o documento, né, dividi ele em frases, em pontos, em partes menores, e aí passei aqui o algoritmo de proporção. Né? E aí ele calculou, logicamente, 1, né, que na verdade aqui, então o que ele quis dizer? Né? Na verdade aqui, a média aqui das frases, das palavras positivas é maior que 1, se comparado à negativa. E aqui embaixo, a média das negativas é maior do que da positiva, então ele classificou como menos 1, né, retornou como menos 1, que corresponde, aliás, como sentimento negativo. Tá? Então aqui ele trabalha com médias de pontuações. E aí que ele fala, né? Por padrão, apenas textos que têm exatamente as mesmas pontuações de sentimento positivo e negativo são avaliados como neutros, uma pontuação igual a 0. Tá? E aqui também é um recurso interessante que ele fala que com a Text Analytics, né, quando a gente aplica esse algoritmo aqui de pontuação de sentimento envolvendo proporção, né, a gente consegue definir manualmente um limite de pontuações de sentimento positivo e negativo para o texto, né? Principalmente muito úteis quando estamos analisando casos, né, textos em que as pontuações positivas e negativas são muito próximas. Então eu posso estabelecer um limite, né? E foi isso que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui estão as duas frases, né? Esse chá é delicioso e horrível, né? Tem uma ambiguidade aqui. Aí ele fala assim: ó, este quarto chá é fantástico, né? Ele tem um gosto maravilhoso, mas os cookies estavam ruins. Né? Então aqui, como eu tenho, né? Se eu calcular aqui, tá? Vai ser muito próximo o valor da pontuação negativa e positiva. Então, através desta outra parte aqui do código, tá? O que eu fiz? Eu estabeleci um limite, né, de que tudo que for acima de 1,35, que ele estabeleça como positivo. Tá? Então, uma outra forma aqui também de fazer uma análise, aqui já é mais específica, né, dentro dessa função de Rachel Sentiments, né, eu colocando aqui mais input de entrada, ou seja, quando eu quero determinar o limite do que é positivo e do que é negativo. E aqui também uma característica legal dessa ferramenta, interessante, é que ele chama assim de Lexos de sentimentos
personalizados, né? Então, eu consigo aqui gerar, né, um conjunto de palavras e colocar, né, o sentimento que ela transmite já dentro do MATLAB. Ou seja, aqui nós estamos utilizando, como eu falei para vocês, aqui o Weber, né? Porém, se eu quiser criar aqui um conjunto de palavras, né, com sentimentos, o que sentimento ela transmite, tá? Por exemplo, aqui férias, sentimento bom, gripe, sentimento ruim. Então, eu posso também criar esse conjunto de palavras aqui dentro do MATLAB, como se fosse um banco de dados, para fazer análise também de sentimentos, inclusive, tá? Que ainda abre mais um leque aqui de opções. Por exemplo, de campos específicos. Então, de repente, eu quero analisar textos financeiros, né? Então, eu crio aqui, posso criar aqui um léxico de palavras relacionadas à área financeira e o sentimento que ela transmite, por exemplo, crise, negativo, emergente, positivo. Então, eu posso estar criando também esses dicionários, vamos dizer assim, com o significado dos sentimentos aqui dentro do MATLAB e aplicá-los em um texto. Tá? Então, um ponto aqui muito interessante dessa Text Analytics, né? Inclusive, às vezes pode surgir a pergunta: o Leandro só está analisando textos em inglês, por causa do algoritmo aqui do Vader, tá? Que ele só lê aqui, né? Ele só tem suporte para inglês. Mas se eu quisesse analisar textos em português, né? Ou em outro idioma, eu posso, né, além de alguns léxicos já existentes, eu posso também criar aqui um para mim com o idioma que eu quero, tá? Que eu pretendo analisar. Então, legal, essa parte aqui é bem interessante, né? Inclusive aqui ele fala aqui de como cria aqui no MATLAB esse léxico de sentimentos personalizados, né? Inclusive ele aponta aqui as funções. Aqui ele dá mais um exemplo, né? Porque aqui ele volta de novo naquele assunto dos atenuadores, dos intensificadores e os negadores, né? Que nós fizemos aquelas análises lá em cima. Tá? E aqui ele classificou, né? 0.44, 0.38, 0.38 também. Né? E por último aqui, vai ter mais um modelinho aqui que eu queria apresentar para vocês, aqui a parte um pouco mais teórica. O desenvolvimento de um modelo de análise de sentimento personalizado. Então, foi o que eu falei um pouco aqui no tópico acima. Né? Se os algoritmos de análise de sentimento, o Vader, o de proporção, não forem adequados ao seu trabalho, ao que você quer analisar, podemos implementar nossos próprios modelos usando técnicas de classificação de documentos, né, que ele explica aí como se faz isso. Tá? E aí ele fala, você também pode aproveitar esses workflows de classificação de textos existentes, fazendo aqui, aplicando alguns recursos e algumas funções já existentes do MATLAB, tá? Que ele também cita aqui, né, alguns modelos também. E aqui por último, que eu acho interessante pontuarmos sobre isso, refere-se aqui às considerações sobre o suporte de idiomas. Né? Então ele fala que essas duas funções, né, utilizadas, a Ratio Sentiments e a Vader Sentiments Scores, suportam somente textos em inglês. Né? Aí ele fala que quando essa função de para eu tokenizar meus documentos, eles oferecem suportes a outros idiomas além do inglês, como alemão, japonês e coreano. Porém, né, para uma análise fora que eu não utilize, né, essas duas funções que não têm esses idiomas, por exemplo, como eu disse, em português, né, eu posso criar aqui o lexo de sentimentos, né, eu posso usar essas algumas funções para fazer esta análise no idioma desejado, né, como se fosse personalizar aqui o algoritmo, certo?
E aí fala, né? Para obter mais informações sobre o suporte de idiomas no Text Analytics, consulte Language Considerations, tá? Então aqui basicamente é mais a parte aqui teórica, tá? De como funciona a ferramenta. E aqui esse segundo modelo é análise de sentimento de textos, tá? De mídias sociais. Então como é que eu fiz isso? Eu trouxe aqui para dentro do MATLAB através desta planilha, né? Essa planilha refere-se aqui a, deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui para vocês verem, a frases, né? Imagine que atualizações, por exemplo, de WhatsApp, tá? Ou de Instagram, né? Onde eu tenho sentimentos relacionados a férias e fim de semana. Né? Então, por exemplo, ele fala aqui logo no primeiro, aqui eu não consigo aumentar minha fonte, tá, pessoal? Vou ler aqui para vocês. Então, na verdade, eu tenho uma planilha com 50 frases, aliás, tá aqui, ó. 50 atualizações aí vamos colocar aqui de Instagram, né? Então ele fala aqui na primeira, tá? Vou dar um exemplo aqui. Feliz aniversário, próxima parada Paris, né? Aí ele coloca aqui, hashtag vacation. Aí ele fala assim, né? Haha, churrasco na praia, né? Aí ele colocou também hashtag vacation. Aí ele coloca aqui a terceira frase, né? Que esteja pronto para sábado à noite, né? Hashtag fim de semana. Então tem diversas frases aqui relacionadas às férias, né, a vacation. São as duas hashtags aqui que mais predominam, porém eu tenho outras aqui também, tá? Aliás, né, de vacation também eu tenho algumas frases com essa hashtag de vacation, eu tenho algumas frases com sentimento negativo, por exemplo, né, que o voo aqui atrasou, né, uma pessoa reclamou que o voo está atrasado, né, que ele ia perder aí tempo nas férias. Então é legal que eu tenho aqui, né, dentro dessas mesmas hashtags, eu tenho também frases, né, de conotações e sentidos negativos, né, expressões negativas, tá? Então vamos analisar aqui, pessoal. Então olha só. Então essa planilha, né, em Excel, tá, vamos colocar aqui dessas frases de mídias sociais, eu coloquei aqui no MATLAB, trouxe aqui através da ferramenta de importar, né? Ele importou aqui o Excel aqui para gente. E aí eu trouxe aqui para dentro do Live Editor para fazer a análise, né? Então mesma coisa, algoritmo Vader, né? Valence Array Dictionary and Sentiment Reasoner, né? Vader, para analisar sentimento em textos. Vamos utilizar esse algoritmo. Inclusive, lembra que eu falei para vocês, né? Avaliando também as palavras que intensificam, que atenuam ou que negam alguma coisa no significado. E para isso, a primeira parte aqui do fluxograma, quando eu quero analisar um texto no MATLAB, é carregar os dados. Foi o que eu fiz. Primeiro eu compilei eles numa planilha de Excel, pode ser um arquivo também em Word, pode ser em TXT, tá? Eu compilei aquelas frases, vamos colocar aqui de Instagram, né, de status lá, trouxe aqui para o MATLAB via Excel, via ferramenta de importação, e agora ele está lá na minha workspace, tá? Depois o que eu fiz? Eu coloquei aqui para ele mostrar as primeiras 8 linhas daquela tabela. Olha a primeira que eu dei para vocês, né? Feliz aniversário, próxima parada Paris, né? Então estão todas estão as tabelas aqui, né? As primeiras 8 linhas, tá? Então com esse comando aqui, né? Read table é o comando que eu fiz para trazer aquela tabela Excel aqui para dentro do MATLAB, né? Tô fazendo aqui importando, tá? Inclusive ele trouxe até os emojis aqui para mim também, certo? Então, carreguei a tabela para o MATLAB. Depois, lembram lá do documento anterior que eu tinha que dividir o texto em tokens, né, em partes menores? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu apliquei aquela função para tokenizar o meu texto. E olha o que aconteceu aqui, ó. As 50 linhas aqui com as frases, ele já fez os tokens, né? Então, só a primeira aqui já tem 11 tokens, né? Então, cada palavra aqui e pontuação e também o emoji, ele conta como um token, né? Partes menores do texto que eu quero analisar, tá bom?
apliquei aqui, né, a função para tokenizar, visualizei aqui o meu documento, joia. E aí, vamos passar aqui o algoritmo de sentimento, né? Vader Sentiment Scores, é a função aqui que eu vou utilizar. E aí ele trouxe aqui a pontuação, olha só. Aqui ele está mostrando, acho que as 10 primeiras, tá? Eu consigo aqui abrir todas também, né? As 50 aqui, pontuações. Então a primeira 047, 093, 067, já tem a quarta, que já tem uma negativa, menos 0,5, tá? Então aqui já está classificado, ele já fez a análise, certo? E aí, vamos ver aqui então, vamos comparar aqui as 5 primeiras, né? Então a primeira ele fala feliz aniversário, próxima parada Paris. Obviamente é um sentimento que ele classificou como positivo, né? Depois, haha, ele fala de churrasco na praia, certo? Hashtag vacation, ele também classificou como mais positivo ainda. Aliás, a primeira está mais, né, para neutro do que para positivo, né? A segunda já está com mais entusiasmo, né? Está quase de 1, né? Que 1 é um sentimento já positivo. Aqui ele marcou como 0,93. A terceira frase, vamos ver aqui, ó, que ele fala assim para ficar prontos, né, para o sábado à noite, né, que já está chegando aqui o fim de semana. Inclusive até colocou um emoji aqui de uma pizza, né, um emoji aqui de um óculos de sol. Vamos ver quanto que deu essa classificação. 0,67. Está mais positivo. Aí a quarta que ele fala, né? Para dizer comigo, eu preciso de umas férias, né? Hashtag vacation, né? Ele colocou aqui um rostinho aqui de triste, né? Vamos ver como ele classificou aqui, ó. Tá vendo? E já classificou como negativo, né? Menos 0,5, né? Realmente, né? Como ele fala que ele está precisando de umas férias, então, né? A hashtag aqui dele, a vacation, G mais para um sentimento negativo. Vamos para o próximo, ele fala assim aqui, né? Chilling at home pela primeira vez em tempos, né? Esta é a vida. Hashtag weekend. Né? Ele colocou aqui 2 emojis também de óculos de sol. Vamos ver aqui a quinta linha que ele classificou. 0,73 aqui, ó. Tá bem positivo esse, hein? Sexta linha, vamos ver? Meu último fim de semana antes do exame. Olha só, ele colocou até um emoji aqui de triste, né? E um sinalzinho de negativo. Tá, aqui, então realmente deu aqui negativo, né? Menos 0,47. Tá, um sentimento negativo. E para finalizar, vou só analisar aqui, vou pegar o sétimo e o oitavo, só para completar a tabelinha. O sétimo ele fala, né? Que ele não pode acreditar que as férias deles está acabando, né? Ele colocou aqui até um rostinho já, um emoji de um rostinho chorando aqui. Então ele vai marcar, tá bem próximo a menos 1, né? E se está realmente já próximo aqui a uma expressão muito negativa, né? Menos 0,75. E o oitavo, ele fala que não pode esperar, né? Mal pode esperar para tênis esse fim de semana, jogar tênis, né? Ele colocou aqui uma raquete, um rostinho, um emoji aqui com um rostinho alegre. Ele marcou aqui como 0,36, tá? Então tá mais próximo aqui, né? Embora seja quando o texto é muito neutro, né? Zero é neutro. Então, pessoal, olha só. Então vocês viram como é simples, né? Tá tudo aqui. Eu utilizei aqui quantas linhas de código aqui, ó. Aqui em cima, né? 3 linhas, né? Se eu quisesse tirar essa daqui, podia até tirar, porque aqui eu quis mostrar a tabelinha para vocês dentro do MATLAB, né? Com as 8 primeiras linhas, tem total lá tem 50. Aqui tem mais 3 linhas, porque uma delas eu pode obter o MATLAB tokenizar meu documento, né, meu texto, para ele acessar logicamente, né, a tabela, na tabela a coluna de text data, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que é onde que estão as frases, eu não preciso aqui do ID, certo? A coluna ID, eu preciso só da coluna, está pequeno aqui para vocês na tela, mas aqui tem uma coluna chamada text data, então
o que me interessa aqui nesta tabela é fazer análise apenas das frases, certo? E aí, então só com essas duas linhas, né, 5 linhas aqui no máximo, ele já fez essa análise aqui, né? Eu só tive que importar esses textos e com 5 linhas, 5 máximo 6 linhas, fazer a análise, aplicando, lógico, o algoritmo Weider, tá bom? E por fim, finalizando aqui, última parte, visualize os textos com sentimentos positivos e negativos em uma nuvem de palavras. Então aqui eu montei todo um algoritmo, né, para expressar esse texto em linhas de nuvens de palavras, aliás, tá? Colocando aqui funções word cloud, que está aqui, né, do sentimento positivo, do negativo, e olha só como ficou, ó. Deixa eu centralizar aqui para vocês verem, aliás, deixa eu aumentar mais um pouquinho o zoom in. Olha só. Então tá aqui as duas hashtags principais. Aliás, eu tenho outras, né? Mas numa nuvem de palavras, o que está aqui mais evidente é o que aparece mais no meu texto. Então, hashtag vacation, hashtag weekend, né, do sentimento positivo. Né? Então, tem aqui palavras como melhor, needs, romantic, ever, just, né, grandes, conhecer, praia, né, surpresa, próximo. Tem os emojis também mais utilizados, ele trouxe aqui também. E os sentimentos negativos, mesma coisa, as duas hashtags predominante no sentimento negativo foram vacation e weekend, porém tem aqui, né, semana, esperar, fim, voo, né, keeping, tá? Então, e os emojis também em evidências, né, negativo, tem um emoji zangado aqui, tá? Então eu transformei já o meu texto analisado, né, dividi aqui em dois grupos, através de nuvem de palavras. E eu consigo também aqui gerar uma janela de figura, olha só. Está aqui, né? Com aquela nuvem de palavras. Tá, então, quem está aqui com a gente, né, até agora, vocês viram como, né, não é uma ferramenta assim relativamente intuitiva, né, com 5, 6 linhas, eu já consegui fazer uma análise, né, de frases, eu tinha 50 frases lá na planilha, né, inclusive com hashtag, com emojis, e ele já gerou aqui para a gente, já fez toda essa análise. Tá? Então, é esta ferramenta que eu queria mostrar para vocês, a Text Analytics, né? Eu vi que muitas pessoas perguntavam, olhando como funciona, né? Falar um pouquinho dessa ferramenta. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês durante quase uma hora, falando um pouquinho mais desta ferramenta, que aliás ela se encontra no conjunto, né, de ferramentas do MATLAB de inteligência artificial. Ela trabalha muito com a machine learning e deep learning, tá certo? Bom, então voltando aqui, já estamos finalizando. Deixa eu colocar aqui as últimas partes e finalizar aqui o webinar de hoje. E aí vem a pergunta, né? Onde vocês podem adquirir essa ferramenta? Então, quem tem, né? Eu estou vendo que tem bastante instituições aqui com a gente, né? Representantes de instituições de ensino. Se vocês tiverem a licença para campus, né, a CWL, essa ferramenta já está disponível para vocês, basta apenas fazer o download, tá? A Text Analytics Toolbox, né? Quem tiver interesse, manda aqui né, vou deixar até o e-mail aqui no final, né? A licença, aliás, a licença para todo o campus é aquela licença onde eu tenho todas as ferramentas, né? Eu não tenho limite. Para baixar o MATLAB, posso baixar em quantas máquinas eu quiser e nas modalidades desktop, online e também nos celulares. Então aqui
está o e-mail. Quem tiver interesse, né, em saber um pouco mais da ferramenta, pode mandar um e-mail para mim, tá? Que eu respondo para vocês, tá bom? E aqui por último, finalizando, né, faltando aí 5 minutinhos para terminar o webinar, o espaço aqui para perguntas, né? Deixo aqui também o QR Code para vocês falarem um pouquinho mais do que vocês querem ver, né? Aliás, esse texto aqui aliás, este webinar, né, da Text Analytics, veio a partir disso. Então deixem as suas sugestões do que vocês gostariam de ver durante os webinars da OpenCAD. Então, o espaço aberto para perguntas é de vocês. Feed de notícias, né? Também a gente aplica bastante essa parte de análise de textos, né? Registro de equipamento, né? Também posso também aplicar em manutenção preditiva, né? Em relatórios, enfim, tem uma série aqui de, vamos dizer assim, segmentos, né? Que a gente consegue inserir, né? Aplicar a Text Analytics Toolbox. Aliás, vou até compartilhar com vocês o link da ferramenta. Quem tiver mais interesse, aqui o link para vocês, estou colocando aqui no chat. Saberem mais, né, um pouquinho desta ferramenta. Aliás, eu tenho na parte de documentação que está neste link, eu tenho alguns outros exemplos interessantes também. Consigo abrir no MATLAB direto, visualizar, né? Como preparar textos, como fazer modelagem, predição, né? Eu consigo também aplicar aqui algoritmos de predição, treinar classificadores de sentimentos, como disse para vocês, né? Personalizar, né, esses algoritmos. O Matheus aqui perguntou: Leandro, fale mais sobre como eu aplicaria manutenção preditiva no contexto de automação industrial. Olha só, Matheus, que legal. Parece que você está adivinhando aqui, Matheus. Ó, eu vou colocar para você, deixa eu ver se até está já em nosso site. Se eu não me engano, mês que vem vai ter a aplicação dela justamente para manutenção preditiva em processos industriais. Deixa eu ver se é mês que vem já. Eu já passo, inclusive, o link para vocês se inscreverem, tá? Aliás, vai ser legal que lá. Deixa eu ver se eu acho aqui se já é. Cálculos matemáticos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. Então, aqui ó, o nosso amigo Matheus. Matheus, no dia 25/9, tá? Mês que vem já, teremos uma quarta acadêmica onde serão aplicados o Text Analytics e a Deep Learning Toolbox, né? Em manutenção preditiva em processos industriais, tá bom? Inclusive, desculpem, aplicando aqui alguns recursos, né, vendo alguns recursos também de indústria 4.0. Eu vou colocar aqui para o Matheus e para os demais colegas nossos para se inscreverem, tá? Enquanto isso, Matheus, dá uma olhadinha neste link que eu vou passar para você. Ó. Deixa eu pegar o link. Aqui, achei.
este link. Deixa eu ver aqui. Documentação. Pessoal, vão mandando suas perguntas, só estou achando aqui o link, tá? Já vou respondê-las. Material, vamos ver se eu acho. Então, às vezes nós achamos, o MATLAB é muito mais amplo, né? Tem tanta aplicação nele que a gente consegue utilizar, né? Outros recursos, outras ferramentas. Então, ele é muito amplo. Eu acho que, deixa eu ver, essa aqui, ó. Eu vou colocar um outro link, tá? Que é uma demo que basicamente, vou enviar todos, aliás, né? Fala um pouco dessa aplicação, tá? Na verdade, aqui ele está utilizando, né, a Text Analytics para classificar, né, junto com o Deep Learning, falhas, né, numa fábrica. Então tem alguns reports lá que são gerados, né? Por exemplo, falha no capacitor, aí ele, né, logicamente ele colocou lá categoria elétrica, eletrônica. Aí tem também as categorias mecânicas, né? De repente arrebentou lá uma correia, né? Então ele colocou como falha mecânica. Então, a partir do treinamento da rede neural com estas informações do que é falha mecânica, do que é falha elétrica, do que é eletrônica, então quando eu jogo novas informações lá referente, né, a possíveis falhas, ele vai classificando para mim, tá bom? Então, classificando o texto, aliás, né? Então, aliás, é bem legal esse exemplo, tá? Depois você dá uma olhadinha que ele foca justamente nisso que você perguntou aqui pra gente, tá bom? O Denis Rocha pergunta assim pra gente: Olá, boa tarde. Nós podemos usar a linguagem do MATLAB em qualquer sistema embarcado? Sim, Denis, podemos sim, tá? Todo código gerado no MATLAB, né? Aliás, todo código que eu desenvolver no MATLAB, através das ferramentas de coders, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que são aqui desse texto, aqui, ó, tá? Eu consigo gerar já algoritmos, né? Ou em C, ou para aplicação FPGAs, ou também para aplicações em GPUs, tá? Eu consigo gerar esses códigos e embarcá-los em sistemas, tá bom? Então, Denis, eu vou passar para você aqui, ó, para você ter mais informação a respeito. Dois links aqui muito interessantes, ó. Vou colocar para os demais, ó. O primeiro falando de sistemas embarcados com MATLAB, né? Ele fala inclusive dos códigos C, C++, do VHDL, e aqui, além deste aqui, tem um outro também. Aqui, achei, ó. Um outro link falando sobre códigos embarcados com MATLAB. Tá? Esses dois links têm mais informações a respeito, aliás, de como fazer isso, né? Quais ferramentas que o MATLAB utiliza para gerar o código e embarcar. Além disso, também é interessante deixar aqui o link de hardware support, né? Quais hardwares o MATLAB consegue, quando fala de sistemas embarcados, qual ele consegue integrar, né? Fazer a interface, né? Então temos pode ser da Texas Instruments, a STM, os da ARM também ele consegue, tem alguns instrumentos também da National, né? O Intel também.
Então aqui está todos os fabricantes no último link, eu consigo filtrar por fabricante e modelo para ver, né, quais processadores, controladores o MATLAB consegue embarcar código. Tá bom, Denis? Então, tá esses links para vocês aí. Matheus agradecendo. Vamos ver aqui, tá chegando muitas perguntas, isso é legal, né? Leandro, gostaria de saber se tem como importar tesauros completo para o MATLAB, criando assim um banco de palavras com dá sim, o Suzana, né? Da Lumen USP. Sim, Suzana, lembra quando eu falei para vocês que a gente consegue criar, né, léxicos personalizados, né, aqueles vocabulários, aqueles dicionários, tá? Inclusive, né, quando eu quero, no caso, gerar novos, deixa eu mostrar aqui para vocês, novos bancos de dados de palavras. Eu vou colocar para você, Suzana, esses dois links aqui, ó. Este daqui, tá? Que fala um pouquinho mais a respeito. Tá? No caso aqui, aliás, ele abriu aqui no MATLAB. Deixa eu abrir esse link lá no site, porque assim eu não consigo compartilhar desse jeito. Então, aqui, ó. No caso aqui, Suzana, esse exemplo ele fez, né, algo parecido, porém com palavras destinadas à área financeira, tá? Ele criou um domínio próprio, né, para fazer análise em textos financeiros. Então tem esse texto que eu queria compartilhar com você e esse aqui também, deixa eu ver aqui. Esse aqui também é interessante, ó. Eu vou colocar aqui, eu estou colocando todos os links, pessoal, para todos, né? Embora as dúvidas sejam individuais, né? Mas estou colocando aqui como, né, para vocês também consultarem, né? Às vezes pode ser a mesma dúvida, pode ser de outra pessoa. E por último, Suzana, este texto aqui, ó, que fala de modelo de classificação, tá? Então acho que esses três links aí podem explica, aliás, né, inclusive se você consegue até abrir já o exemplo no MATLAB, tá, direto, consegue já montar esse vocabulário, tá bom? O último, mas o principal aí é o primeiro exemplo que eu passei aí, tá? O Denis agradeceu, legal, o Matheus também. Ah, professor Itamar, da UTFPR, legal, professora. Seria interessante separar o texto de um artigo em parágrafos para analisar os sentimentos por bloco ou passando o texto como um todo. Conseguimos um bom resultado? Abraço, Leandro. Abraço, professor. Então, professor, então, foi mais ou menos, né? Isso que essa consideração foi o que nós fizemos, ó, aqui em cima, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se é neste. Ah, aqui, ó. Split sentences, né? Quando eu dividi, desculpem, o meu texto, né? Por bloco. Então, acho que agora entendi, professor. Depois você me corrija se eu falar errado. Então, pelo que entendi, a professora quer saber qual que seria a melhor maneira, né? Ou eu pegar um texto grande e fazer a análise de um todo, né? Que foi o que ele fez aqui em cima, que ele gerou aqui uma nota de 0,8, né? Bem próximo a 1, já totalmente positivo, ou dividindo. Professor, então, acho que assim, que a gente vê, né, de exemplos práticos, de aplicações, depende do que da proposta, né, de onde quer aplicar, né? Eu vejo, né, minha experiência, a maioria das pessoas que trabalham com esta ferramenta, né, elas aplicam no texto em geral, tá? Não dividem, né? Agora, caso eu queira dividir cada frase, né, cada parte do texto para saber, né, os seus sentidos, né? Logicamente, eu posso pegar, como ele fez aqui, frase por frase, né? Mas, tá? O que eu vejo mais as pessoas, os usuários já desta ferramenta utilizando é desta forma, tá? Ele pega um texto como um todo e já faz a análise, tá? Sem dividir aqui
né, sem analisar frase por frase, mas o texto como um todo, tá? Não sei se te respondi, professora, qualquer coisa, manda aqui pra gente, tá bom? É o que, pelo menos é o método aí mais comum e acho que na minha opinião acho que é o que faz mais sentido também, né? Pegar um texto como um todo e verificar o texto, né, como um todo, né? Bom, meus amigos, tá aqui, né? Já até passei do horário, tá? É, espero aqui que né, tenha mostrado um pouco mais aí nessa 1 hora. Tem muita coisa para mostrar, né? Vocês sabem né, do MATLAB ele é muito extenso, muito amplo. Acho que só o MATLAB mesmo, básico lá, tem 1000 funções lá na biblioteca dele. Então imagina se nós somarmos com as demais tools, né? Então espero aí ter mostrado um pouquinho aqui do que faz a Text Analytics, tá? Ah, legal, professor Itamar aqui agradecendo. Legal, professor. Então era, né, no caso aqui, entendi. Só voltando aqui. Então, né, como eu disse, dá para fazer dos dois jeitos, né? Pega um texto grande, separa, pode analisar as frases em separado. Ou o contexto em geral, né? O documento em geral. O que eu vejo mais, né, as pessoas aqui já que usam bastante ferramenta, e também acho que para mim faz mais sentido, pelo menos na minha opinião, é analisar um texto como um todo, tá? Legal. Então, pessoal, aqui sim, 3h12 já, né? Já até passei aqui já do horário de vocês aqui. Espero que tenha passado um pouco, né, do que faz essa ferramenta. Isso aqui é só a pontinha, vamos dizer assim, do iceberg. Tem muito mais coisas que ela faz, tá? Passei o link para vocês desta ferramenta, quem tiver mais interesse. Só reforçando, usuários já de instituições que têm CWL, né? Estou vendo aqui tem alguns deles aqui, algumas instituições. Essa ferramenta já está disponível, é só baixar no MATLAB de vocês. Se tiverem dúvidas em como instalar a ferramenta, como utilizar, está o meu e-mail na tela, certo? Agradeço a participação aqui de vocês e desejo a todos um bom fim de semana. E também não deixem de verificar a nossa agenda de eventos, inclusive, como eu disse, né, mês que vem voltaremos um pouquinho mais falando a respeito da Text Analytics e Deep Learning Toolbox, né, as duas trabalhando em conjunto, tá bom? Então, abraços para todos e boa tarde.